Olá, aqui é o Guilherme Moura. Eu sou pesquisador em motivação, aprendizagem e criação de hábitos, principalmente de estudo, segundo neurociências. E hoje eu ajudo mães e pais como você a criar no seu filho o hábito diário de estudo por meio de um planejamento. E isso sem você nunca mais precisar mandar o seu filho estudar. E você pode estar se perguntando como é que eu consigo fazer isso. Bom, eu morei durante muito tempo na Alemanha. Descobri como é que funciona o sistema educacional alemão de sucesso e eu estou trazendo esse método aqui para o Brasil. E sabe aquele momento do dia quando você chega exausto do trabalho, ou então passou por um dia muito cansativo, tá de noite, e não tem que se preocupar em saber se o seu filho fez a tarefa, como ele fez, quais são as dúvidas, como é que estão as notas dele, ou então quando é que são as próximas provas? Pois é, isso não vai mais acontecer. E eu vou já já te explicar bem direitinho o grande segredo. Você já tem milhares de dores de cabeça fora de casa. E quando chega, ainda tem que ter mais uma como essa? Bom, eu não acho justo. Você provavelmente já sentiu uma angústia, ou então um nó na garganta em ter que ficar mandando o seu filho ir estudar, ou para a prova do dia seguinte, ou então para recuperar alguma nota. E já deve ter pensado o que foi que eu fiz de errado para que essa criatura não goste de estudar, não é mesmo? Bom, eu sei o quão isso é doloroso e como você se sente, porque eu já presenciei isso nas minhas consultorias. E eu sinto o clima ruim e a energia negativa que isso realmente proporciona. A reclamação em ter que mandar o filho estudar é a que eu mais escuto quando converso com as mães e pais do meu projeto, dos alunos do meu projeto. E acredite que você não vai mais precisar mandá-lo estudar. Às vezes, pode parecer realmente que todo aquele investimento que você está fazendo na educação do seu filho não está valendo a pena. Você concorda comigo? Como se estivesse jogando dinheiro fora, porque pensa comigo. Pagar a mensalidade do colégio, a gasolina, os livros didáticos, caderno, entre tantas outras coisas, custam bastante dinheiro. E muitas vezes parece que o seu filho não reconhece todo esse esforço e as economias que você faz para que ele tenha esse conforto em estudar em um bom colégio, com bons professores, e eu entendo o medo que você sente em achar que isso tudo pode ter sido em vão. E eu vou ser sincero que existe uma probabilidade alta disso acontecer, mesmo se o seu filho tirar boas notas. Porque entenda que a cultura do aluno brasileiro é decorar para a prova. E todos nós sabemos, eu e você, que o correto é aprender para a vida. E a neurociências, inclusive, já comprovou os benefícios disso. E foi exatamente o que eu vivi na pele quando eu morei na Alemanha. E olha, você precisa urgente tirar o seu filho desse grupo de quase 100% dos alunos brasileiros que decoram para a prova. E olha, eu sei que você merece que esse investimento que você está fazendo na educação do seu filho realmente seja visto como algo valioso para ele. E você só consegue isso quando você motiva ele do jeito certo, que é por meio de uma motivação intrínseca. E eu descobri que você só consegue isso por meio de algumas técnicas específicas e também por um planejamento bem elaborado. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Você confia na educação brasileira? Você acha que ela realmente é boa e que vai garantir um futuro bem-sucedido para o seu filho? Eu acredito que não, né? Porque pesquisas comprovam que a nossa educação está nas piores colocações do mundo no teste do PISA, que é um teste internacional que mede o nível de educação entre dezenas de países do mundo. Então por que você acha que a gente está sempre lá embaixo, nas últimas colocações? Porque você acha que alunos, e o seu filho provavelmente está incluso, não está motivado, não tem concentração sustentada, não tem um planejamento eficiente de estudo, não sabe estudar para aprender, só para decorar para a prova, não sabe elaborar uma dúvida bem estruturada. Eles normalmente costumam fazer a tarefa de qualquer jeito e só pensar no celular. E só pensa em ficar no celular. Você sabe que isso é prejudicial para o seu filho, concorda comigo? E que a cada dia que passa, a gravidade do problema aumenta e que fica mais difícil reverter essa situação? Olha, eu vejo esses problemas, quase todos os dias.
eu estou do seu lado e luto para que as crianças e jovens possam realmente mudar o Brasil. E eu sei o que precisa ser feito para reverter essa situação, justamente porque eu morei durante muito tempo na Alemanha e olha, eu realmente descobri uma técnica que mudou a minha vida por completo e o meu modo de pensar. Então preste atenção. Eu nem sempre fui um aluno como hoje que tirei excelentes notas em todas as matérias, com planejamento impecável. Na verdade, eu era um aluno comum, que infelizmente decorei para a prova a minha vida inteira. E eu lembro como se fosse hoje, em 2012, quando eu ainda cursava engenharia mecatrônica, estudando de madrugada, na casa de um grande amigo meu, que era o Matheus, tomando litros de café. E olha que eu nem gosto de café. Passando horas e horas estudando aquelas questões para resolver, né, a prova de álgebra linear, que era daqui a algumas horas. Olha, quando eu chegava nessa prova, eu precisava colocar os palitos assim nos olhos para que eu não conseguisse dormir. Aí eu despejava tudo que eu tinha decorado naquela bendita prova e acredita, eu tirei um 9,5 nessa prova. E eu fui morto de orgulhoso mostrá-la para os meus pais. E aí eu mostrei para meu pai, fiquei tudo orgulhoso, mas mal sabia eles, eu e meus professores, que tudo era uma grande farsa. E que na verdade eu não tinha aprendido nada. Infelizmente, é o que acontece com você também, quando você tem que mandar o seu filho estudar, ou então quando ele decora para as provas. E muitas vezes ele pode até tirar uma nota alta. Mas não se preocupe, porque a culpa não é sua, é do próprio sistema educacional brasileiro que favorece com que isso se torne uma realidade camuflada. É o jeitinho brasileiro, isso aí já é da nossa cultura. E foi assim que, quando eu fui estudar lá na faculdade de Hannover, lá na Alemanha, eu perguntei para um amigo meu alemão quando eram as provas, para que justamente eu pudesse me preparar, né? Ele ia me passar as datas, eu ia decorar no dia anterior, né, o conteúdo, e essa sempre foi a minha estratégia. Só que aconteceu uma coisa muito diferente. Ele me falou assim, olha, aqui na Alemanha, nós só temos uma prova por semestre. E o que cai nessa prova é o conteúdo que é dado do primeiro até o último dia de aula de forma aleatória. Então, nesse momento, eu fiquei muito frustrado, porque eu sabia que eu não ia conseguir ter êxito. Então aí caiu um balde de água fria e em poucas semanas depois eu ainda fui pesquisar lá na neurociências mesmo, nos neurônios, nas sinapses, e eu descobri o jeito certo de se estudar para aprender. E foi exatamente aí, nessa palestra, nesse exato momento, numa tarde fria lá em Hannover, que o meu pior pesadelo se tornou realidade. Porque eu descobri que eu tinha estudado errado durante toda a minha vida. Ou seja, eu sempre decorei para a prova. E aqueles conhecimentos ficaram armazenados numa memória de curta duração. E essa memória pode ficar lá segundos, minutos, mas logo depois ela é deletada. E foi assim que eu fiz, mas não só eu, com a maioria dos alunos brasileiros, os meus amigos. Até hoje em dia os alunos fazem isso, inclusive o seu filho provavelmente. E se você, mãe, pai ou responsável, não ajudar a criar nele agora o hábito de estudar corretamente, acredite, possivelmente ele poderá ter muitos problemas no futuro. E sabe por que o seu filho, agora muito importante, tende a estudar errado pelo resto da vida dele? Bom, a neurociências explica, é o cérebro humano. O que é que ele quer? O cérebro humano, ele quer um resultado desejado aplicando o menor esforço. Então, para o seu filho, qual é o resultado desejado? Bom, com certeza é uma nota alta, e o menor esforço é estudar na véspera da prova, um dia antes da prova. E isso funciona aqui na educação brasileira. Então ele vai fazer isso para sempre. E aqui está o segredo. O que você tem que fazer é trocar esse resultado desejado para a aprendizagem. Ou seja, em vez de ser a nota alta, agora vai ser a aprendizagem. Então por isso que é tão importante que o seu filho tenha um planejamento diário de estudo, que seja um pouquinho mesmo, mas principalmente que ele concorde com esse planejamento. Esse é o segredo. Então com isso ele vai proporcionar a aprendizagem. Depois que eu voltei da Alemanha, que eu aprendi esse método de estudo, né, diferenciado, que apliquei comigo mesmo, tirei excelentes notas e pela primeira vez eu aprendi para a minha vida e não simplesmente decorei para a prova. Depois disso eu tranquei a faculdade de mecatrônica e resolvi desenvolver esse projeto, né, o meu próprio método para que os pais criem nos seus filhos o hábito correto de estudo, sem que precise mais ficar mandando. E depois disso muitas coisas aconteceram.
Eu escrevi um livro muito grande, escrevi outros e-books, dei algumas palestras, criei o curso online, os cursos, né, os conteúdos gratuitos, estruturei a minha própria consultoria aqui no offline e hoje eu quero te ensinar uma técnica que eu descobri para que você veja o seu filho estudando no piloto automático, seguindo, né, um excelente planejamento escolar e tirando excelentes notas. A base dessa metodologia foi desenvolvida lá na Alemanha. E um dos meus propósitos é fazer você enxergar todos os dias no seu filho a mesma disciplina que um aluno alemão tem. Então imagina isso, se você estiver no seu trabalho, resolvendo alguns problemas e a última coisa que você precisa se preocupar é com as notas do seu filho. Ou então se ele está estudando e fazendo as tarefas corretamente. Já pensou se você nunca mais precisar mandar o seu filho estudar? Isso mesmo. Mas nenhum dia você vai ter que se preocupar com isso. A única coisa que você precisa fazer é um planejamento de estudo que ele concorde com você. Olha, eu entendo que você não quer de jeito nenhum pertencer ao grupo de pais que tem que ficar mandando o filho estudar. Justamente porque isso é muito desgastante e não faz realmente nenhum sentido. Saiba que quando você aplicar o método, o seu filho irá lhe mostrar todos os dias o que foi que ele produziu. E tem uma parte do dia só para isso. E sabe aquela frase que você normalmente deve ter que falar? Tipo, meu filho, você já estudou hoje? Ou então, meu filho, vai estudar porque amanhã você tem prova? Pois é, pode acreditar, porque você não vai mais precisar falar isso. Então imagina você conversando com outras mães, com outros pais, no grupo lá do WhatsApp, e dizendo que não precisa mais mandar o seu filho estudar e que ele já está estudando sozinho e todos os dias. Bom, parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? E eu também ficaria assim, a princípio, se eu mesmo já não tivesse feito todo esse método funcionar comigo e com todos os meus alunos. Olá, meu nome é Guilherme, tenho 12 anos e faço parte do projeto Seu Filho Vencedor. Minha missão é ser ou jogador de vôlei ou ser game designer. E para isso eu criei o hábito em dividir as partes do dia em 4. A primeira é prestar atenção na sala de aula. A segunda é eu estudar em casa. A terceira é eu ensinar para meus pais. E a quarta é eu dormir e fixar na minha cabeça. Para deixar isso muito mais fácil, eu criei meu planejamento. E aqui tem tudo que eu tenho que fazer. E eu assinei e minha mãe não precisa mais falar o que eu tenho que fazer. Um grande abraço. Então fica aqui comigo, porque você vai entender claramente o porquê desses resultados funcionarem. E não há segredo e nenhuma mágica, certo? No que eu vou lhe explicar. É apenas um método que qualquer mãe, pai pode usar, que pouquíssimos pais realmente conhecem. Olha, eu sei que o seu filho é inteligente e que é a sua maior relíquia, está ali no seu coração. Eu tenho certeza que você se preocupa demais com a educação dele. E olha, eu não quero te deixar um pouco desconfortável, mas a cada dia que passa, fica mais difícil de criar nele o hábito de estudar corretamente. Por quê? No nosso cérebro tem alguns neurôniozinhos, que ele tem uma bainha de mielina que faz com que essas informações sejam aprendidas mais facilmente. Quanto mais o tempo passa, mais você vai perdendo essa bainha de mielina. E se ele continuar fazendo o que ele faz, decorando e estudando do jeito que ele estuda, isso aí vai com certeza piorar com o tempo. Pode ser que ele tire uma nota ruim no Enem, justamente porque está decorando e não está aprendendo. Ele não vai mais passar para uma universidade boa, fazendo com que você gaste muito tempo e dinheiro. E a última coisa que eu quero é que você continue gastando saliva em obrigar, que o seu filho vá fazer as atividades escolares e que você veja uma nota vermelha no boletim dele. E para solucionar esse problema, eu desenvolvi um curso chamado Seu Filho Vencedor, onde eu ensino exatamente o passo a passo para que você crie em seu filho o hábito de estudar sozinho e todos os dias, sem mais precisar mandar. O curso tem como finalidade e promete fazer com que você atinja 6 grandes objetivos. O primeiro é criar nele o hábito de estudar sozinho e todos os dias. O segundo é desenvolver no seu filho um planejamento de estudo, então vai ter uma planilha de progresso. O terceiro é tirar todas as notas acima da média e fazendo com que ele realmente aprenda esses conteúdos. O quarto é ele ter mais motivação, ele ter um propósito. O quinto é você nunca mais mandar ele estudar.
E o sexto é ele adquirir alguns valores, como responsabilidade, que é ele que tem que fazer as coisas, autocontrole, ou seja, ele vai ter que fazer alguma coisa agora para se beneficiar no futuro, ele tem que ter disciplina, autonomia, compromisso, que é ele fazer o que ele fala, inteligência, que é ele fazer de modo mais inteligente, e também vai ter a hora de lazer dele, que é ele fazer o que ele gosta. E você irá conquistar todos esses 6 objetivos por meio de 3 pilares. O primeiro é em relação ao propósito. Nesse pilar você vai aprender a motivar o seu filho para que você, na verdade, não precise mais mandar ele estudar. Saberá diferenciar um propósito forte de um propósito fraco, escolher qual o melhor deles e também o passo a passo da caminhada até o seu filho chegar lá no propósito dele. O segundo pilar é a respeito da aprendizagem. E nesta etapa você vai entender a importância da aprendizagem e os problemas da educação brasileira de verdade, quais são os 3 tipos de aluno e qual deles o seu filho tem que ser. Além disso, você tem que ensinar para o seu filho quais são as 4 etapas do dia para que o seu filho realmente aprenda para sempre, que é justamente o entender, o aprender, o ensinar e o fixar. O último pilar é em relação ao hábito. Então você vai entender a importância do hábito, os componentes do hábito, que é a deixa, a rotina, a recompensa. Só pegar isso, colocar no planejamento. Então, com tudo isso, você irá criar no seu filho o hábito correto de estudo, para que ele estude mais rápido e mais fácil, de modo que não seja doloroso. E para facilitar ainda mais, eu desenvolvi uma planilha. E dentro dessa planilha é onde você vai se organizar e planejar exatamente como colocar em prática toda a metodologia. É muito fácil, qualquer pessoa sem experiência em tecnologia pode pegar a planilha e aplicar. Serão 13 aulas ao todo, 3 aulas teóricas para você se organizar e saber exatamente o que fazer quando for aplicar. E as outras 10 aulas serão completamente práticas. E você terá que colocar realmente a mão na massa e seguir o método passo a passo. Nelas, como eu falei, você irá aprender como motivar o seu filho para que ele estude sozinho, algumas técnicas de estudo para que ele aprenda para a vida e não decore para a prova, e também que ele tire excelentes notas. E por último, a arte de criar o hábito de estudar, para que ele estude todos os dias e você não precise mais mandar ele estudar. Olha, além disso desse curso, você receberá 5 bônus exclusivos. O primeiro é o livro digital Seu Filho Vencedor, que foi um livro que eu demorei mais de 1 ano para escrever. Ele conta um pouco da teoria que embasa todo o método e dá uma outra visão de mundo a respeito da aprendizagem do seu filho. O preço de mercado dele hoje é R$ 97,50. Porém, para quem adquirir o curso hoje, ele sairá de graça. O segundo bônus é um e-book. Nunca mais mande o seu filho a estudar. Além de contar um pouco da minha experiência lá na Alemanha, esse livro ele mostra o porquê não se deve mandar o seu filho a estudar e porque é que isso faz realmente mal para ele. Esse bônus ele custa um investimento de R$ 47,00. Porém, ele será gratuito caso você faça o curso, certo? O terceiro é o e-book 5 passos para o seu filho criar o hábito de ler. Como o próprio nome já diz, ele faz com que você aprenda e veja realmente o seu filho lendo com muito mais frequência, com amor pela leitura. Então, a importância da leitura também vai estar dentro desse e-book. O quarto bônus é ter acesso ao grupo privado no Facebook, para tirar suas dúvidas e ter acesso às novas dicas semanais que toda vez eu estou colocando por lá. Existem grupos com o propósito igualzinho a esse, que custa mais ou menos R$ 1.000 por ano. Então a gente colocou um preço de R$ 197,00 por acreditar que é justo com os participantes do grupo. Porém, no caso de você adquirir o curso, você também vai ganhar o acesso ao grupo. E o quinto e último bônus, e talvez esse seja o mais importante, é a planilha de progresso Seu Filho Vencedor. É nela que você vai colocar em prática muitos dos conteúdos do curso e você vai conseguir se organizar e também se planejar para quando for aplicar o método. Essa planilha ela é vendida por um preço de R$ 97,00, mas você não precisará pagar nada por ela hoje. Se você parar para pensar que quando finalizar o curso não vai mais se preocupar em ter que mandar o seu filho estudar, não mais se preocupar com as notas baixas, e ele realmente vai reconhecer o seu esforço pela educação dele. E consequentemente você vai ver ele estudando mais motivado, sozinho, corretamente e todos os dias. Com tudo isso, você concorda que o seu investimento poderia ser tranquilamente mais do que R$ 5.000 diante de todos esses benefícios.
Milhares de pais já gastaram muito mais do que isso com professores particulares, com reforços escolares ao longo dos anos. Então calcula aqui rapidamente comigo quanto é que deveria custar esse curso. Hoje em dia, no mercado, um reforço escolar normal cobra em torno de R$ 200 a R$ 400 por mês para ter que ensinar novamente para o aluno, para o seu filho, o que teoricamente era para ele ter aprendido. O que, na verdade, não haveria necessidade se ele estudasse do jeito certo. Caso o aluno, o seu filho, precise de só 4 meses durante o ano, os pais teriam que desembolsar ali R$ 1.200 para que o filho estude um pouquinho melhor. Agora vamos para um professor particular, que assemelha mais ou menos com o que eu estou fazendo, tem um conteúdo tão bom quanto esse que está aqui. Normalmente ele cobraria em torno de R$ 80 a R$ 120 a hora aula com um aluno. Então nessa situação, caso o aluno precise, de 30 horas no ano de professor particular, os pais teriam que pagar em torno de R$ 3.000 pelo professor particular. Então, eu acredito tranquilamente que o curso deveria custar em torno ali de R$ 2.500 para você ter acesso a durante um ano desse curso, mais atualizações e todas as dicas semanais. Se acrescentássemos então os 5 bônus, tudo sairia por R$ 2.938,50. Mas pode ficar tranquilo que você não vai precisar investir nem a metade disso, porque o meu sonho é realmente proporcionar que esse conhecimento realmente ajude o maior número de pais e que a nova geração, ou seja, essa nova geração do Brasil, essas crianças, consigam realmente transformar e melhorar a nossa situação. E eu sei que nesse preço o projeto não seria acessível para todo mundo. Então eu resolvi colocar um preço que literalmente todos os pais têm a capacidade de investir. Então você não terá que investir os R$ 1.500, que seria a metade, e tampouco os R$ 1.000. O preço que você vai ter que investir vai ser 12 vezes de R$ 49,90. Ou então uma vez de R$ 497. Lembrando que as vagas são limitadas e que eu também vou ter que dar uma atenção individual para cada um dos alunos. Então eu não vou conseguir expandir durante muito tempo essa oferta e pode ser que ela saia do ar. Se você conhece a Monetize, que é a plataforma mais utilizada pelos infoprodutores profissionais para armazenar os cursos online, sabe que se você não gostar do curso, seja por qual for o motivo, você tem 30 dias para mandar um simples e-mail para o nosso suporte e pedir o seu dinheiro de volta. Olha, é fácil assim. Com isso, nós iremos lhe devolver integralmente cada centavo. E é simples assim. Você não precisa decidir agora. Você adquire o curso, você estuda, aplica e se por algum acaso você não gostar, é só pedir o reembolso. Olha, e realmente está muito barato. Se você for parar para pensar bem, é menos do que uma pizza que você tem que economizar por mês para fazer com que o seu filho melhore muito nos estudos pelo resto da vida dele, porque ele vai criar esse hábito. Então, tendo em vista tudo que foi falado, eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir deixar tudo isso por R$ 49,90. E ainda mais porque eu tenho que dar essa atenção individual para cada um dos alunos, então eu tenho o meu limite de tempo. Então agora você tem 2 opções. A primeira é continuar como está e ir atrás por conta própria, porque olha, você sabe que tem uma caminhada a seguir e é seguir ela por conta própria. Eu não aconselho muito porque você vai gastar muito tempo, muita energia, muito dinheiro para conseguir com que muitas dessas informações que eu acabei de falar para você. E além de demorar muito, não existe a garantia, um método que realmente vai funcionar. A segunda opção, que é a mais inteligente, é investir no curso Seu Filho Vencedor. Até porque tem essa garantia incondicional de ter que pedir o dinheiro de volta, tem por qualquer um dos motivos que você queira, por 30 dias ainda. E eu já fiz todo o trabalho para você, eu já investi milhares de reais nesse conhecimento, já viajei para a Alemanha. E isso tudo está disponível por apenas R$ 49,00 por mês. Então não deixe essa oportunidade passar, porque as vagas são limitadas. Então, olha, clica agora aqui no botão Quero Meu Filho Vencedor e faça a sua inscrição. Eu estou ansioso para ensinar tudo isso para você, para que você consiga passar para o seu filho e assim ele seja um vencedor, não só nos estudos, mas também na vida. Agora, o futuro do seu filho está nas suas mãos. Ele pode decorar para a prova e ter dificuldades posteriormente, ou ele pode realmente criar o hábito de aprender de verdade e ser mais feliz no futuro. Então, um grande abraço e eu te vejo lá no curso. Valeu!